Boa noite. Estamos começando aqui o segundo podcast da revista OVNI Pesquisa. E hoje trazemos um tema muito complicado: implantes extraterrestres. Hoje nós vamos analisar com mais profundidade casos que tratam de implantes de seres extraterrestres em nossos corpos. Estamos sendo monitorados por seres ou inteligências de outro planeta? Paulo, o que você acha disso? Esse tema aí, ele é pano para manga, viu, Alves? Boa noite. Obrigado aí a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, o Albert Eduardo, consultor da revista OVNI Pesquisa. Para quem ainda não conhece, meu nome é Paulo Barack Werner, sou editor da revista OVNI Pesquisa. O Albert é... Albert Eduardo, eu sou consultor da revista. E também diretor da AMPEU, Associação Mineira de Pesquisas Ufológicas, que já pesquisa ufologia já há quase meio século, anos, quase meio século. Quase meio século, 42 anos, se não é preciso. Bom, mas esse tema, gente, ele... Inclusive, quando nós tínhamos um programa na Rádio TV 98... Radiocast. Né? Um episódio lá, o Albert gravou, depois eu fui, porque deu muita repercussão, então foi o único tema que nós tivemos que dividir 2 programas para falar sobre isso. Por quê? Porque realmente essa parte de implantes, ela divide opiniões na ufologia. Né? Em momento algum, tanto eu como o Albert, ou qualquer consultor da revista OVNI Pesquisa, nós vamos negar a existência, ou seja, negar que isso possa ser uma realidade. Ou seja, esses implantes, mesmo que até hoje, como nós vamos ver aqui no decorrer da conversa, que até hoje realmente nenhum implante foi realmente retirado e apresentou ali características alienígenas. Bom, mas dando início aqui, esse tema dos implantes, ele não é recente não, viu, gente? Aqui, ó, inclusive eu estou usando aqui até a pauta do programa da Rádio 98. A revista Magônia, ela introduziu esse termo de conceito de implantes alienígenas em 1957. Então, eles fizeram uma entrevista com o ufólogo John Robinson e ele relatou a alegação de um vizinho dele que teria sido sequestrado por, entre aspas, alienígenas em 1938, ou seja, na década de 30, e mantido subjugado por pequenos fones de ouvido, ó, olha só que interessante, colocado atrás das suas orelhas. Então, ele alegou que os aliens teriam implantado um dispositivo, né, no seu nariz durante uma... Não, esse aqui já é outro caso. Esse aqui é o da Beth, o caso Beth Barney Hill, que nós vamos mais para frente falar um pouquinho, né? Mas então, esse termo implantes alienígenas, ele retroage lá na década de 30, né? Esse artigo que saiu na revista Magônia, que foi publicado em março de 1957. Então, não é um tema novo na ufologia, já é um assunto que já vem sendo debatido décadas, né? E é interessante aqui, Albert, que ele alega, né, que esse suposto abduzido, que foram colocados pequenos fones de ouvido atrás das orelhas dele. A gente conversando aqui sobre o caso da Hermine Bianca, o famoso caso Hermine Bianca, teve uma coisa parecida com isso, né? Teve sim, e antes do Hermine Bianca, tem aquele caso que apareceu, nós somos muito perguntados sobre o caso daquela moça do filme Intruders, de Bud Hopkins, que ela também teve um implante no nariz, né? E o médico que tirou, colocou, como sempre acontece na ufologia, né? Depois vou citar o exemplo do Úvio, o médico colocou o implante em cima de um pratinho que ele tinha em cima da mesa de cirurgia e esqueceu aquela coisa ali, depois foi olhar, pegou e tal, ninguém sabe onde foi parar. E o caso da Hermine Bianca, eu posso dizer, porque eu estava em loco, né?
junto com um grupo de pessoas dentro da casa da Bianca. E a Bianca estava... Nós chegamos muito cedo, a verdade foi essa. Ela estava limpando a casa. Então ela falou assim, agora vocês vão sentar aí na sala e esperar. A Bianca era assim, sabe? Ela era toda... Né? Era visita, não interessa. Deixa lá, fica aí, que vai para a sala que eu vou botar uma água para fazer um café ali. Enquanto isso eu vou varrendo ao quarto. Aí ela estava lá para dentro, nós estávamos na sala conversando, assim, um pouco baixinho, né? De repente a Bianca gritou lá de dentro, né? Oi! Oi! Nós ficamos assim ouvindo, um olhando para o outro, né? Falando nada. Ela pegou, chegou na sala e falou, o que vocês querem? Nós olhamos e falamos, Bianca, nós não queremos nada, não. Mas vocês me chamaram? Não, não chamamos, não. E assim aconteceu uma segunda vez. Quando ela voltou na sala, ela falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu falei, Bianca, isso aí fui eu que falei na segunda vez. Bianca, nós não chamamos você, não, você está enganada. E foi então quando ela falou assim, ela falou que ela ouviu a voz falando assim, Bianca, sou eu, Carran. Ela tomou um susto, Carran, você vê que ela mudou de expressão, assim, ela ficou até esbranquiçada, né? Ela pegou, correu lá para dentro e começou a falar, mas como ela falava um pouco alto, né? Nós ouvimos algumas coisas que ela comentou o Carrinho. Então, tudo indica, depois no programa do Flávio Cavalcante, mais para frente, eu vou ver se tem condição de entrar nesse tópico, e ela falou que ela estava sendo monitorada no programa do Flávio Cavalcante, tanto que chegou num ponto que ela falou assim, olha, um dos cientistas, com um tom de ironia, falou, então quer dizer que você acha que o Carran está falando com você agora? Eu falei assim, ouça a voz dele aqui, ó. Então, inclusive, se vocês forem ali fora, vocês vão ver uma coisa rodando ao alto da antena da Tupi, né, na TV Tupi, lá no alto da Urca, né? Aí saiu todo o Flávio Cavalcante, falou, nós vamos ver isso daqui a pouco, nossos comerciais, por favor, ele já fez isso para sair todo mundo correndo. Foi todo mundo lá para fora e todos viram uma luz vermelha rondando a antena da TV Tupi. Eles não tinham, naquela época era muito pobre, naquela época, né? Eles não tinham equipamento que se tem hoje, né? Levaram, então, um equipamento pesado, porque os dois mais modernos estavam na rua fazendo reportagem, e eles levaram o equipamento preto e branco que tinha lá, antigo, conseguiram filmar realmente uma luz rodando a antena. Mas tudo aí vem a corroborar com aquela coisa. Será mesmo que eles tinham colocado alguma coisa? Como que eles falavam através do ouvido dele aqui, que era... Seria uma espécie de telepatia, seria uma espécie de tecnologia que nós não conhecemos. Nós vamos abordar isso tudo. E lembrando, né, Albert, que o caso Hermínio Bianca, só para situar, ele ocorreu em 76. Exatamente. Só um resumo aqui, fast food, né? Eles foram abduzidos, né, o Hermínio Bianca, numa viagem do Rio de Janeiro para Minas Gerais, e tiveram contato com um ser que eles classificam como Carran. Mas é uma longa história, não é aliás, tema aqui hoje, né? Não é o tema de contar a abdução, mas sim apenas esse detalhe que a Bianca... E nós vamos falar num outro podcast só sobre esse caso, que é muito interessante. Inclusive o Carran também foi visto lá no Ceará. E também aquele pesquisador gaúcho, que eu sempre esqueço o nome dele, também falou que lá no Rio Grande do Sul, próximo a Erechim, apareceu um outro ser também, só que bem antes do caso da Bianca, falando que o nome dele era Carran. Eu vou no decorrer aqui, eu vou lembrar o nome dele e vou passar para vocês. Felipe Machado Carrion, lembrei. Isso mesmo. O interessante é o seguinte, que essa coisa dos implantes, eu vou colocar na tela aí para vocês verem uma imagem que foi retirada dos arquivos do Roger Leir. Bom, mas o Roger Leir, ele é um pesquisador que muitos classificam como médico, né? Muitas revistas colocavam lá Roger Leir, médico especializado. Na realidade, ele era podólogo, então ele se especializou em retirada de supostos implantes alienígenas. Porém, quem retirava os implantes não era ele, era uma equipe, né, um cirurgião, que fazia
essa extração. E aí na tela vocês podem ver, eu vou colocar na tela, um desses implantes que eram retirados. Você pode ver que são estruturas aí disformes, né, assimétricas, e que não apresentam uma estrutura ali inteligente, né, algo que parece que foi manufaturado. Né? Então, assim, a gente fez uma análise detalhada sobre esses implantes que até hoje foram retirados. E o que a gente absorveu disso? Que, em primeiro lugar, eles não apresentam qualquer estrutura tecnológica, até o momento. São assimétricos. Em geral, estão nos pés, mãos, pernas e braços. São perceptíveis em exames, igual raio-x, ressonâncias, essas coisas, né? E até o momento não há nenhum fragmento retirado que tenha uma composição desconhecida, ou seja, aquilo que a gente estava conversando, né, Albert? Até hoje não teve nenhum implante que tinha um elemento ali fora da nossa tabela periódica. Né? Eu que dizia o seguinte, a tabela periódica, na minha opinião, já está fechada. Eu acho que no universo não existe mais nada que possa acrescentar um novo elemento à tabela periódica. Então, aqui, quanto em qualquer outro lugar, até que se prove o contrário, eu acho muito difícil, a tabela periódica, para mim, está fechada. Eu digo aos senhores o seguinte, que esses implantes, eles têm duas características. Inclusive, vocês vão ver, o Paulo vai mostrar um deles aqui, feito por nós mesmos para pesquisa dentro do nosso meio, né? E esses implantes, eles se dissolvem no corpo. Então, é uma tecnologia nossa. Bom, se nós temos essa tecnologia, você imagina esse povo que eles não têm, já há muito tempo, né? Então, eu acho que o caminho de ficar buscando através de implantes é simplesmente um caminho de uma espécie de atalho que aqui em Minas fala que é estrada de boi, quer dizer, não chega a lugar nenhum. Então, eu acredito que tenha sim, possa haver sim, alguma coisa, mas eles não vão se arriscar porque esses nossos visitantes são muito matreiros, sabe? Eles não gostam de ser captados. E eles estão vendo que nós estamos avançando rapidamente em tecnologia. Você vê que durante a década de 60, 70, 80, 90, até meados do ano 2000, poucos tinham celulares nas áreas rurais. Hoje não existe uma pessoa no meio rural que não tem um celular que filme. E como é o objetivo deles se manterem escondidos, né? Que eles são seres furtivos, eles ficam ali na espreita, voltando à linguagem do meio rural, eles ficam atrás do toco, esperando simplesmente uma oportunidade para poder agir. Então, eu acho que muitos deles podem ou pegaram, ou ainda pegam pessoas em áreas bem isoladas, vamos supor lá para o Amazonas, lá para o Acre, aquela região ali sim, eles podem usar esse tipo de sistema de implantes para localização de pessoas. Suposição minha, alvos específicos, né? Exatamente. Então, aquelas tribos indígenas, aqueles povos ribeirinhos que são bem mais afastados, esses aí sim, mas aqui eu acho meio difícil. E se os nossos, vamos dizer, os nossos implantes colocados, eles se dissolvem, imagina o deles. Nós convidamos alguns consultores, inclusive o João Marcelo, lá de Curitiba, para nos enviar opiniões sobre o que eles acham sobre o tema, né? Então eu vou colocar aqui agora um vídeo que o João Marcelo mandou aqui para o podcast e vamos ver a opinião dele e aí a gente discorre depois disso. Boa noite, Paulo e Albert. Um abraço a todos que acompanham o podcast da OVNI Pesquisa. Sobre essa questão de supostos implantes, eu particularmente, a gente já legendou bastante material a respeito disso e eu acho que há exageros e um erro básico aí dentro da ufologia, que alguma coisa é submetida à análise, aparentemente tem um resultado misterioso e com base numa única análise a ufologia chega à conclusão que aquilo ali é a prova de alguma coisa, né?
Não é por aí o processo científico ou o método científico, né? Por exemplo, um conhecido implante aparentemente deu um desvio ali no exame de fração isotópica relativo ao zinco. Foi submetido a uma análise nos Estados Unidos, uma segunda análise se verificou que era material comum. Foi consultado um especialista e ele disse que provavelmente isso se devia a alguma contaminação que teria ocorrido. Então, eu sou cético quanto a essa questão de supostos implantes colocados por artefatos, por alienígenas e pessoas abduzidas, né? Você imagina se um artefato com valor estratégico ali, de interesse militar e tal, inestimável, né? Estivesse de posse de algum ufólogo, de alguém, os serviços de inteligência já teriam pego todo esse material, não é? Então é isso, parabéns aí pelo podcast, até a próxima oportunidade. Como vocês puderam perceber, a opinião dele realmente faz muito sentido. Você imagina, por exemplo, se esses seres se arriscariam botar um implante, que é uma tecnologia, Deus sabe lá onde foi feita, para que os militares daqui ou as pessoas interessadas pudessem desenvolver alguma coisa baseado naquilo. Foi uma opinião bastante interessante. Eu acho que essa tecnologia deles inclusive dentro desses podcasts, vocês vão conhecer um dos casos fantásticos dentro da ufologia, que foi um caso que aconteceu aqui no interior de Minas, onde uma senhora, morando numa região assim, perto de um rio, aliás, um rio não, de um ribeirão, e ela levantou cedo para aguar as plantinhas dela, a horta dela fica assim mais próxima à casa, e ela percebeu uma nave pousada com 3 seres pequenos, parecendo meninos, né? Mexendo na horta dela lá de baixo. Então, ela viu um pouco mais atrás deles, assim, vamos dizer, uns 10 metros, uma nave. Ela falou que era um aparelho, é a linguagem que ela usou, né? E esses seres, um deles olhou, viu ela, comunicou com os outros, eles pegaram coisas e saíram correndo. Ela falou, gente, espera aí, na hora que vocês vão, calma. Eles esqueceram uma caixinha desse tamanho aqui, ó. Quando o último estava entrando na nave, olhando para trás, ela levantou aqui, ó, vocês esqueceram isso aqui, ó. Entendeu? Vocês conhecem esse caso? Está no arquivo do UVIO. Um deles vieram, né? E foi chegando a mão devagarzinho, assim, pegou, saiu correndo, entrou na nave. Mas aliás, eu estou cheio de... O vídeo aí do João Marcelo, obrigado, viu, João Marcelo? Inclusive, o João Marcelo vai participar domingo agora do nosso congresso. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Com relação ao vídeo do João Marcelo, ele estava se referindo ao caso do Steven Colbert, um norte-americano que é químico, e que em 28 de fevereiro de 2008 ele acordou e no dedo do pé esquerdo, um dos dedos do pé esquerdo, ele alega que um pequeno fragmento de 4 milímetros por 1 saiu do dedo do pé dele. E como ele é químico, ele mesmo fez as análises desse material e chegou ali ao resultado que era uma composição basicamente de ferro e níquel, e que tinha a mesma composição de meteoritos. Então, ele supôs que, se era uma composição de meteoritos, então aquele implante seria algo derivado de fora. E acreditou que aquilo realmente fosse um implante alienígena. Tanto é que o Roger Lear e várias revistas aí, sensacionalistas, acreditaram nessa história, de que aquilo era um implante realmente alienígena. Porém, um canal de TV norte-americano fez uma entrevista com o Steve Colbert e fez para ele uma proposta de levar o material para ser analisado num laboratório independente, um laboratório que é especialista nessas análises de metalurgia, lá em Los Angeles.
Então, o EAG Laboratório, do Dr. Arun Kumar, né, que é o especialista em metalurgia, ele, juntamente com, né, o Steve Kober, que ele acompanhou todo o processo, eles reanalisaram essa amostra. E, realmente, a pequena amostra ela passou por todos os processos. Microscópio eletrônico, microscópio digital, ali aquela análise que é feita para medir a quantidade de elementos que tem no material. E, realmente, a composição básica dele era ferro e níquel. Porém, todos os outros elementos que compunham aquele pequeno fragmento são elementos que tem no solo. São elementos químicos que tem no solo normal. Não tinha nada ali fora do normal. Não é nada que veio de meteoritos, nada disso. E aí, logicamente, né, o Steve Kober ficou chateado e não concordou muito com a análise, porém, ele participou de todo o processo e viu que a análise foi bem feita. Então, para vocês verem como a informação na ufologia, ela chega deturpada. Por exemplo, tem livros aí sobre implantes que mostram ali centenas de casos e alegando que aquilo é um implante alienígena. Porém, gente, com todo o respeito aqui, é tudo mentira. Você pode pegar toda a literatura que existe hoje, de livros do Roger Lear, qualquer livro sobre implantes, e de pessoas que alegam retirar implantes dizendo que aquilo é alienígena, é tudo balela, é tudo mentira. Até hoje não foi retirado nenhuma amostra que contesse elementos desconhecidos. Ou, aquilo que nós falamos, alguma estrutura, uma estrutura ali tecnológica. Aliás, Paulo, isso aqui vem corroborar uma outra coisa que não tem muito a ver com implante, não, mas mostra que uma análise bem feita, uma coisa bem estudada, como eu falo aqui, a gente não tem condição de explicar a coisa, nós não explicamos com as nossas palavras, nós levamos para pessoas credenciadas, e nós temos um exemplo claro aqui, que foi a placa de Januária, uma placa que nós achamos no meio do Rio São Francisco, sabe, meio uma confusão lá no meio do... Enfim, essa placa, os elementos dela são todos normais. E o que é mais interessante, a única coisa que prende ainda, né, a origem disso aí, ou o porquê disso aí, são aquelas, talvez, escritas que tem ali, símbolos, que nós sabemos são símbolos, são números, enfim. Mas, de qualquer forma, sabe, nós trabalhamos dessa forma, nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com estudos, com laboratórios, sabe? Nós jamais vamos trocar os pés pelas mãos. Nós temos uma coisa aqui que é o seguinte, nós não acreditamos, nós pesquisamos, né? E a partir disso é que nós trazemos para você uma ufologia mais livre, séria, sem nenhum tipo de poluição, embora muitas vezes ainda exista, sabe, coisas que nos enganam, mas descobrindo, nós voltamos e desmentimos na hora. Gente, cometemos um erro e tudo e tal. Então é assim que se processa. E aproveitando aqui, eu vou responder a pergunta de uma pessoa que pediu até para não ser identificada, que ela trabalha no meio, né, no meio científico, falando da negação da ciência com relação à ufologia. Essa coisa de chegar astrônomo, astrofísico e vir aqui falar que é impossível, eu vou dizer uma coisa para vocês, os pesquisadores não são pesquisadores. Isso é baixo clero do estudo. Entendeu? Porque um cientista, mesmo de verdade, ele nunca usa impossível e não existe. Ele pesquisa. Então, passando para a ufologia, nós já estamos há 80 anos recebendo relatos, pesquisando casos, depoimentos, colhendo provas. E vou dizer uma coisa para vocês, nenhum, até hoje, conseguiu explicar nada. Nem veio a público para estudar. Simplesmente chegam por ironias, dizendo que é muito longe, não tem GDzinho aqui não. Quer dizer, eles medem a tecnologia de um povo
evoluído ou super evoluído com a nossa régua. É como se a gente fizesse uma espécie de comparação da nossa tecnologia com a tecnologia, entre aspas, do índio. Vocês vão me desculpar, mas esses pesquisadores do não existe, do impossível, não tem como, deveriam rever suas opiniões, tá? Estude primeiro, pesquise, vá em loco, procure saber das coisas, que assim como eu falei no último podcast, a Força Aérea Brasileira, nem de nenhum país do mundo, sabe, levanta seus caças para buscar coisas que não existem. Elas são físicas, elas estão detectadas ao radar. Mas alguns aí preferem falar que aquilo ali é fruto do inconsciente coletivo. Como se o radar tivesse esse tipo de alucinação. Ô, Albert, aproveitando aí o gancho de perguntas, nós recebemos algumas perguntas sobre esse tema. Lógico que não vai dar para ler todas, mas vou aqui do Luan. Um abraço, Luan, nosso associado da revista. Abraço, Luan. Abraço. Luan Rodrigues. Ele fez a pergunta seguinte, Albert. O Irangê Holanda, que foi o capitão que comandou ali a Operação Prato, em Colares, no Pará, ali, aquela região ali do, como é que fala? Mosqueiro, Vigia e tudo mais. O Irangê Holanda tinha mesmo um implante? E se sim, qual o motivo? Qual é a sua opinião? Paulo, é o seguinte, olha, primeiro, se o Irangê teve esse implante, ele foi retirado e levado para o laboratório da Força Aérea, para saber se era ou não alguma coisa. O caso do Irangê, ele fica preso em algumas coisas que são dificilmente fáceis, uma coisa que é dificilmente fácil de ser explicada. Veja bem, o implante, ele chegou a mostrar, mas não deu detalhe se usou aquilo para pesquisa, se foi retirado, se não foi. E logo depois caiu na mão de dois, desculpe o termo, picaretas da ufologia. Não vou citar nome, mas está aí para quem quiser descobrir, pesquise. Chegaram a dizer que ele era depressivo. Então, quer dizer, esses caras, além de pesquisadores de, aspas, ufólogos, eles são médicos também, sabe? Eles costumam diagnosticar as pessoas. O Irangê nunca foi depressivo. Quem o conheceu e quem sabe, não admite isso de forma nenhuma. Então, foi encontrado, eles disseram que ele foi enforcado no pé da cama, no braço da cama dele, com uma gravata, né, Paulo? Faz sentido, gente? Pelo amor de Deus, está fazendo com o caso Vladimir Herzog. Então, isso aí, vocês me perdoem, mas isso aí tem um traço, sabe, de que o Irangê não suicidou. Suicidaram ele. Ele estava falando demais, e quem fala demais, você já viu, né? Naquela época do regime, né? Pós-regime também eu tive roubado meu arquivo, eu já contei isso várias vezes. Então, a ufologia passa muito por isso, sabe? E com relação a implante do Irangê, viu, Luan? A gente só pode especular, porque realmente não ficou nada, sabe? Aliás, se ele morreu e suicidou, foi feita uma autópsia, né, Paulo? Justamente. Então... Bom, o lance do Irangê, aquela dúvida, né, se ele suicidou, se... Suicidaram ele. E ele realmente mostra ali no vídeo, né, um objeto, um fragmento debaixo da pele, do braço, mas ele, como militar, deve ter passado por várias ali, operações de selva e atividades ali, tiro, essas coisas, missões, estilhaços. Aquilo ali poderia até mesmo ser um fragmento de alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, né? Poderia ser. Que o organismo faz? Toda vez que alguma coisa estranha entra no organismo, o organismo cria uma película, uma membrana de proteção em volta daquilo. E um invólucro, né? Então,
aquilo ali com o tempo, aquilo fica duro. E a pessoa passa a sentir aquele objeto, né, dentro do corpo. Isso na literatura médica é muito comum. Bom, vocês vão ver aí na tela, eu coloquei uma imagem aí de um chip, que é o seguinte: hoje, com a nossa tecnologia, o Albo já tinha citado aqui, nós já temos uma capacidade, nós, seres humanos, de fazer uma cirurgia de cérebro e colocar o implante para monitorar, né, como o corpo está reagindo. Então, na tela, vocês estão percebendo aí o tamanho desse microchip. E aqui fala, né, depois de alguns dias, em média 5 dias, o chip é dissolvido no corpo. Ele é absorvido pelo organismo. Isso é possível porque a base do dispositivo é o PLGA, um tipo de polímero bioabsorvível que já vem sendo usado há algum tempo, principalmente em medicamentos. Então, quer dizer, passou ali aquele período que o chip fez a sua função de informar, ele é absorvido pelo organismo. Então, por que seres muito mais avançados do que nós teriam, né, implantes que são toscos ali, sem qualquer tipo de estrutura, que ficam anos e anos dentro do corpo das pessoas? Não teria sentido. Lógico que nós estamos especulando. Então, agora nós vamos mostrar aqui a participação da Keline Borges, lá do Pará. Um abraço para a Keline. Ela mandou um vídeo aqui para participar do podcast sobre a opinião dela sobre o assunto, né? Então, um abraço, Kel, para você, pelo Pedro. Vamos ver aqui o vídeo da Keline. Boa noite, Paulo e Albert, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar participando desse podcast com vocês. Eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, pois de fato a ufologia carece, né, de programas, né, como esse que divulgam a ufologia de uma forma tão séria e sob bases científicas. Bom, em relação ao tema de hoje, que é a questão dos implantes, se nós formos considerar a questão das evidências, até onde se tem conhecimento na literatura ufológica, não existem registros, né, de implantes que foram extraídos e analisados e cujo resultado, né, levou-se à conclusão de que se trataria de um material que é desconhecido ou inexistente no planeta Terra, seja de forma natural ou industrializada. Entretanto, as hipóteses sempre são prováveis, né? Um caso emblemático, né, que se tem na ufologia é o caso do capitão Irangê Holanda, que chefiou a Operação Prato, né, e que em 1997 concedeu aquela entrevista onde ele fala de um suposto implante que ele recebeu após uma experiência de contato com seres. E ele mostra nessa entrevista, né, que de fato existe sob a pele dele algum tipo de artefato. Entretanto, não se tem conhecimento, né, se esse suposto implante chegou a ser analisado, né, e se foi, eu acho que infelizmente nós nunca saberemos. Então, em termos de evidências, né, a ufologia carece, né, de evidências que nos levem a crer que de fato esses implantes existem. Entretanto, as possibilidades, né, elas não podem ser descartadas, como tudo na ufologia, né? A gente tem que, na verdade, ter a mente aberta, né, para que realmente a gente possa lidar, né, com coisas extraordinárias. Entretanto, apesar de ter a mente aberta, como dizia Carl Sagan, né, a gente não pode deixá-la tão aberta a ponto do cérebro cair. Então, a possibilidade existe, entretanto, né, não temos evidências suficientes, né, para que possamos afirmar que de fato esses implantes existem. Bom, então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Bom, Keline, obrigado pela sua participação. E como o Aldo já tinha citado aqui o Irangê, você falou muito bem. Na literatura, até o momento, não tem nenhuma evidência concreta de que esses artefatos têm uma origem alienígena. Porém,
nós acreditamos sim que isso possa ser uma realidade, que seria uma forma de monitorar ali as pessoas que, de certa forma, têm um interesse estratégico. Mas como eu falei, essas pessoas, elas podem estar sendo monitoradas, mas em lugares bem distantes, sabe? Porque é uma coisa de se pensar, qual é o objetivo desses seres? Ora, há mais de 80 anos se ouve falar de casos de ufologia, de aproximação. A gente nem sabe, em lugares tão isolados, tanto aqui no interior de Minas como no interior do Brasil, e até mesmo lá para a região norte-nordeste, que é bem menos povoada e bem mais florestada, né? Então ali eles podem estar agindo, sabe, do jeito que eles gostam, sabe, sem ser monitorados, sem ser, vamos dizer, importunados nos seus objetivos. Então, como foi citado aqui, é o caso de você pegar, inclusive tem o caso de Antônio da Silva, que nós vamos usar inclusive em outro podcast, que ele percebeu dentro da nave um negro, um branco, um asiático, eu não me engano, acho que uma mulher, uma coisa assim, um índio, uma coisa assim. Ele falou que tinham seres mortos, assim, deitados, né? Cada um de uma etnia, de uma raça, por exemplo. Então, eles foram sequestrados, na minha opinião, né? E deu naquilo ali. O Zé Antônio da Silva falou assim, é capaz de eu ser o quinto, né? Que ele tem 4. Então, se eles estão fazendo isso há muito tempo, eles fazem isso com qual objetivo? Que pesquisa danada é essa que custa a vida de muita gente? Será que isso é pesquisa mesmo? Ou será que eles estão usando isso aí com outro objetivo, bem mais obscuro? Porque a gente tem que pensar direito, gente. Eles sabem tudo sobre nós. Nós não sabemos rigorosamente nada sobre eles. O que nós temos aqui são dados que a gente recolhe nas pesquisas que nós fazemos na área rural, de pessoas que contam para a gente casos, pessoas humildes, pessoas, inclusive, às vezes até iletradas, que não têm luz elétrica, não têm rádio, nem televisão. Então, elas pouco sofrem influência a respeito disso. E nem sabem nada sobre casos de ufologia com essa profundidade. Então, eu e Paulo, nós passamos por essas pesquisas e a gente vai juntando esses dados, e essas coisas vão fazendo aquela que eu chamo aquele abraço de polvo com aranha, em que é aquele bolo de novelo, sabe, que é uma coisa assim que a gente não consegue ainda destrinchar. Certo é que tem gente perdendo isso com isso. E essa gente somos nós. O interessante, Albert, desse tema, o Leandro Henrique, lá de Mariana, que é nosso colaborador, consultor, ele perguntou, Paulo, já foi retirado mesmo algum implante alienígena? Ele perguntou, né? Então, respondendo o Leandro, sim, o Leandro, já foram retirados, né? Aí eu não sei precisar a quantidade, mas centenas de implantes ou objetos, né? Na realidade, esse nome implante, devido à falta de evidência, deveria mudar o nome. Deveria ter outra nomenclatura, porque implante é aquilo que você implanta dentro de um corpo. Você coloca ali. De uma forma. Agora, quando aquilo vai de forma ali acidental, por exemplo, no artigo que vai sair agora na próxima OVNI Pesquisa, sobre os implantes, num trecho fala, né, fragmentos de acidentes antigos. Muita gente passa por situações na infância ou na adolescência em que a gente é muito ativo. Eu mesmo, eu perdi a conta de quantas vezes que farpas, né, de madeira, prego. Uma vez eu fiquei preso no taco da casa da minha avó, um prego entrou dentro do meu pé e quebrou lá dentro. Eu fiquei preso no taco quase 2 horas, esperando chegar o pessoal para poder retirar o meu pé do prego, né? Aí eu tive que tomar antitetânica, eu tinha uns 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, eu era novo. Então isso acontece com muita gente, e às vezes, esses pequenos fragmentos, por exemplo, um prego enferrujado, ele entra, e às vezes você vai retirar esse prego, um pequeno fragmento dele,
fica dentro do corpo. E o que acontece? O corpo humano, ele isola e, às vezes, calcifica esse elemento, Albert. Tanto uma farpa de madeira, um elemento de metal, né, um prego, um pedaço de prego, e aqui aí fala, né? E que com o tempo, aquilo que fica muito tempo dentro do corpo é que não é removido. Então, com o tempo, o tecido ao redor pode inflamar e calcificar, criando um objeto que parece ter sido implantado. Imagina para você ver, por exemplo, tem casos, por exemplo, de militares e pessoas do meio rural que estilhaços de bala, até bala mesmo, ficaram inseridos no corpo da pessoa, e com o passar do tempo aquela coisa foi ficando, e de repente tira-se uma radiografia, o que é isso aqui? Então o pessoal fala assim, não, isso aí é uma brincadeira lá na roça, um chumbinho, uma bala que atirou, pegou, ricocheteou e tudo. E ele ficou com essa bala aí dentro, não tinha, foi passando o tempo, ficou, não morreu, continua. Todo mundo sabe que a revista Alvin Pesquisa, nós temos um grupo seleto de colaboradores que são médicos, que são físicos, engenheiros, geólogos. E o Gilberto Barbosa é um dos nossos colaboradores, ele é médico, neurocirurgião, um dos melhores de Belo Horizonte. Já fez, né, não vou arriscar nem falar a quantidade de quantas cirurgias de cérebro ele já fez. E então ele tem um conhecimento vastíssimo. E ele é um dos revisores da revista Alvin Pesquisa. E conversando com ele sobre esse tema, ele falou assim, Paulo, que eu já vi casos, né? Porque vai muita gente no consultório dele reclamando de dores na cabeça, que é negócio todo, cefaleias, labirintite, tudo isso. E uma vez uma mulher foi no consultório e foram fazer uma radiografia. Acho que foi uma radiografia, agora eu não sei se foi uma tomografia, alguma coisa assim, da cabeça dela, e apareceu aqui na testa um fragmento pequeno. E aí o cara levou, falou assim, olha, apareceu isso aqui no... Vou falar raio-x, tá aí? Se foi uma tomografia, agora eu não sei. Então, vamos colocar que seja um raio-x. Levou para o médico, e o médico falou assim, que estranho, né, isso aqui. Aí, ele passando a mão por cima da pele, ele sentiu esse objeto. Sentiu. Aí, foi conversar com a senhora já, né, um pouco já de idade. Perguntou para ela, olha, nós detectamos aqui alguma coisa aqui na sua testa e tal. Você já passou por algum acidente? Ela falou assim, eu tive um acidente de carro há 20 anos atrás, em que o carro bateu e ela bateu com a cabeça no para-brisa e o para-brisa estourou. Né? Assim, ela não estourou a cabeça, o para-brisa com a cabeça. Na hora que o carro projetou, estilhaços, né? Cortaram. Ela falou que ela teve cortes. E foi para o hospital e tudo. Mesmo assim, sobra alguma mesmo com ali, fizeram toda a limpeza, ainda sobrou um pequeno fragmento de vidro que foi revestido por essa membrana que o corpo humano isola ali. Ou seja, isso é muito comum na área médica. Só que, para essa ala sensacionalista da ufologia, tudo que sai do corpo humano é implante alienígena. E, gente, vamos cair na real. A coisa não é dessa forma. A coisa não é simples. Nós acreditamos, sim, que esses seres, se realmente são seres avançados, eles podem estar aqui nos monitorando e também utilizando esse processo. Eu já falei lá no programa da Radiocast e outros locais que eu participei em podcast, quando eles me perguntam sobre implantes, eu sempre faço uma analogia muito simples. Nós não colocamos anilhas, chips em animais, nós não monitoramos ali, né, as migrações dos pássaros utilizando desse recurso. Então, por que civilizações mais avançadas também não usariam isso? E hoje, os microchips implantados, né, debaixo da pele
já é uma realidade. Claro. Já tem microchips já substituindo o cartão de crédito. Isso. Substituindo o cartão de crédito. Tem aí, ideias de que os chips possam substituir todos os documentos. A pessoa chega no local, passa um leitor ali, já aparece toda a informação da pessoa. Em um ponto, isso é válido. Por exemplo, a pessoa está na rua, ela sofre um acidente, às vezes ela está sem documento, ela é levada ao hospital. Então lá, se ela tiver esse chip... Vou dar um exemplo. Você lembra, antigamente você tirava uma carteira de identidade, você tinha o RG e o CPF. Hoje não existe mais RG. Sabe? Hoje tudo que você faz hoje é CPF. CPF. Qual que é o seu CPF? Qual que é o seu CPF? Então, quer dizer, a carteira de identidade agora nova não vem mais com a carteira de identidade, o número do RG. Só vem o CPF. Se você quiser acrescentar, tudo bem. Sabe? Você pode colocar até certificado militar, qualquer coisa que você quiser. Porém, usa-se atualmente somente o CPF. Isso significa que nós estamos compactando cada vez mais. Mais a informação, né? Sabe? Então, de repente, isso que o Paulo falou, você vai carregar uma espécie de um chip ou de uma coisa implantada aqui em você que vai fazer a leitura, sabe? Você vai em países, por exemplo, que nos aeroportos eles já usam, né, com a inteligência artificial, reconhecer pelo rosto da pessoa quem é bandido, quem não é bandido, enfim, aquelas pessoas que eles têm na lista deles nele lá. Então, quer dizer... E às vezes a pessoa está usando disfarce, a biometria, né? Ela analisa ali os traços dos olhos, a íris, né? Mesmo o cara estando ali com um bigode falso, o negócio. Mas só dando sequência aqui, Albert, o Renato Azevedo, nosso mestre aí da cultura pop, que escreve para a revista desde a número 1, e agora na edição 25, está vindo com um artigo fantástico sobre uma história em quadrinho do Eisner, que chama O Sinal do Espaço. É uma história em quadrinho que dois operadores de um radiotelescópio, eles recebem uma mensagem alienígena e tentam esconder aquela informação. E o desenrolar dessa história mostra, né, como seria realmente se nós detectássemos ali uma mensagem alienígena. Ele fez ali uma análise dessa história, está fantástico. Então, da próxima edição da OVNI Pesquisa. Então vamos ver aqui a opinião do nosso querido Renato Azevedo. Boa noite, Paulo e Albert, pessoal que está ouvindo o podcast, é uma grande satisfação participar. Sobre os implantes, né? Vamos falar primeiro das abduções aos quais normalmente eles estão ligados, né? Carl Sagan já dizia, né? Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E se temos casos bem documentados, como Operação Prato, Noite Oficial dos UFOs, vários outros que têm sido explorados pela OVNI Pesquisa, outros já é uma situação bem mais complicada, não é verdade? O próprio Carl Sagan também falou, para fazer uma pesquisa genética, pregaria um ser humano de tal etnia, outro de outra etnia, de vários lugares do mundo, alguns exemplares. Tá feita a pesquisa, porque esse esforço de décadas, abduzindo, alegações extraordinárias, milhões de abduzidos. Onde estão as evidências? Ao contrário dos casos aos quais normalmente nos dedicamos na OVNI Pesquisa. Muito complicado. Implantes. Exatamente a mesma coisa. Onde estão as evidências? Nos alegados casos de implantes, os laudos prometidos, quando saíram, não exibiram absolutamente nada de excepcional ou misterioso ou até alienígena. Quando foram divulgados. Normalmente era metal ou alguma coisa algum material absolutamente corriqueiro.
E as pessoas se machucam. Quantos de nós esbarram em coisas imóveis e nem sabem de onde veio esse machucado na perna, no braço? Ninguém sabe. É uma coisa absolutamente corriqueira e as pessoas acreditam em implantes, etc. Nestes tempos em que muita gente só está à procura de likes, de mais seguidores, infelizmente temos visto muito isso na pesquisa ufológica, eu acho que a gente tem que questionar. Questionar e questionar. Não há falácia e estupidez maior do que afirmar não se pode questionar a ciência. A ciência evolui porque existe o questionamento. Porque o questionamento faz parte do método científico, que é o que nós seguimos na OVNI Pesquisa. Portanto, é seriedade antes de tudo, questionar e questionar mais. E claro que naqueles setores da ufologia que não se pode questionar, só se pode acreditar, não evoluem justamente por isso. Porque já tem todas as respostas, porque não se questiona e literalmente quem questiona já está sendo chamado de infiel e prejudica a crença, como nós já recebemos na OVNI Pesquisa, não é verdade? Portanto, tá aí. Tem que ter muito cuidado. De novo, repetindo a frase do grande Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, que na ufologia como um todo não existem. Existem evidências dos casos bem documentados. Os implantes não é um deles, né? Portanto, é isso aí. Grande satisfação participar aqui do podcast da OVNI Pesquisa e vida longa e próspera. Até mais. Bom, obrigado, Renato. Realmente, o que você falou aí de pequenos acidentes domésticos, né, que às vezes ali entra algum fragmento, é o que a gente acabou de falar aqui, né, Albert? Então, e as alegações extraordinárias, elas requerem evidências extraordinárias, o que até hoje, infelizmente, não aconteceu na ufologia. Só que tem um detalhe, para nós ufólogos, né? Eu me sinto assim, de vez em quando eu falo ufólogo, eu me sinto um pouco assim de desconforto. Para nós pesquisadores, porque o ufólogo já virou assim, um termo que ficou carimbado, não tem jeito. Mas para nós pesquisadores na ufologia, nós temos um grande problema. Porque aqueles que negam a explicação sobre os OVNIs que nós damos, sabe? OVNI pode ser objeto voador não identificado, pode ser qualquer coisa. Mas os discos voadores, aquelas naves que descem seres e vêm para pegar as pessoas e que andam importunando a humanidade há muitos anos, isso aí nós não temos como explicar, sabe por quê? Que essa turma que fica sentada lá nos seus laboratórios, morrendo de rir, falando bobagem, enfim, criando termos e apelidos a nosso respeito, essas pessoas, sabe, elas têm verbas, elas têm dinheiro, elas têm financiamento para falar essas bobagens. Então, nós não temos dinheiro nem financiamento. Nós trabalhamos normalmente com pedra lascada e barro fofo. Mas, mesmo assim, nós seguimos em frente. Entendeu? E se hoje nós estamos sentados aqui diante de uma tecnologia, passando para vocês aquilo que nós fazemos, e não damos como definitivas opiniões, sabe? Remete a uma coisa. Nós sobrevivemos com a ajuda de vocês. Portanto, essas revistas que nós trazemos aqui, que nós fazemos aqui, pega um pé de Paulo, nós temos essas revistas, é com isso aqui que nós botamos combustível no carro para poder ir ao interior, entrevistar o hotel e tal. E as pessoas que colaboram com a gente, tem um Pix aqui, vocês podem ajudar a gente, entendeu? Nós precisamos muito das suas ajudas, porque senão nós não podemos pesquisar. Uma pesquisa hoje não é barata. A pesquisa hoje você tem uma hospedagem, uma viagem, combustível, alimentação, sabe? Então, enfim, nós temos toda uma estrutura. Nós precisamos da ajuda de vocês. Agora, é interessante, Paulo, igual eu falo para vocês, né?
essa turma do like, essa turma da internet aí, que não pesquisa porcaria nenhuma, sabe? Essa turma tem financiamento porque essas pessoas acreditam nas porcariadas que eles falam, entendeu? E uma das coisas que nós vamos fazer em breve é falar sobre dos grandes fakes da ufologia, que se chama os agroglifos, ou conhecidos círculos ingleses, né? Que essa turma ainda tema em acreditar e falar que aquilo ali é coisa de outro planeta. Só um spoiler, uma pergunta. Seres com tecnologias super avançadas vão cruzar o universo, ou seja, lá de onde vem, de outra dimensão, para vir ficar desenhando polígonos estrelados e outras coisas mais em áreas de plantação, de trigo, enfim. Não tem lógica isso, né? Se bobear, é capaz de até dar a placa do disco. Essa turma é brincadeira. Essa turma que acredita em agroglifo, essa turma aí é uma piada, mas voltando agora vamos falar isso numa próxima. Voltando agora aqui à parte dos implantes, para a gente entrar nas partes finais, colocando na tela aí para vocês verem, também tem os ossos sesamoides. Eles são incorporados aos tendões. Geralmente são pequenos e possuem formato oval. Eles são encontrados na extremidade distal de longos ossos dos membros superiores e inferiores, ao longo do trajeto dos tendões. Alguns exemplos de ossos sesamoides são a patela, no joelho, e o osso pisiforme do carpo. Ou seja, até isso, às vezes, né, para essa turma aí que tudo é implante, se a pessoa chega ali no médico e aparece isso chega ao ouvido de um desses ufólogos aí que vê alienígenas em tudo, ele pode simplesmente falar que aquilo também é um implante alienígena, né? Então, para a gente aqui partir para os finalmente, Albert, tem uma coisa que é interessante citar, que é o seguinte, aqui, ó, de tudo que a gente falou até agora, com base nessa evolução tecnológica, nós podemos traçar um paralelo, né? Os aliens realmente poderiam implantar objetos que seriam absorvidos pelo corpo humano. Se nós temos essa tecnologia, eles também podem ter. Então, nós acreditamos sim, né? A gente aqui, em momento algum, está descartando a possibilidade de pessoas que já foram abduzidas terem sido implantadas. Eu mesmo já pesquisei 3 casos de abdução. O Albert já pesquisou casos interessantíssimos. O Albert pesquisou juntamente com o Alberto, o Uve, o caso Hermine Bianca, que é conhecido no mundo inteiro. E o que é interessante é o seguinte, é que a vida das pessoas pós-contato, que é um outro podcast que nós vamos fazer, que aí nós vamos entrar numa área mais pantanosa e mais séria da ufologia, que é o pós-contato. A vida dessas pessoas, depois que elas tiveram contato, ela nunca mais é a mesma. Sabe? Tem vários estágios que a pessoa vai chegando, até chegar num ponto que ele se vê como, em alguns casos, né, como o senhor de tudo. Ele foi escolhido, ele foi uma pessoa especial, sabe? E ele se coloca como uma espécie de guru de extraterrestre. Muitos deles nem são, nunca tiveram contato, só simplesmente tiram proveito da boa-fé das pessoas, sabe? E enganam essas pessoas, sabe? Extorquindo, inclusive, essas pessoas em grana, dinheiro. Tem pessoas que vendem casa, vendem carro, sabe? Para dar a essas pessoas. Nós vamos entrar, esse é um assunto bastante pantanoso. Albert, eu conheci um rapaz, não vou citar o nome dele, né? Porque foi uma situação constrangedora. Uhum. Inclusive, eu viajei com ele para Vargem Grande. Eu fui com ele lá em Vargem Grande. Inclusive, aproveitei a oportunidade e tirei foto do Hermelindo ainda em vida, né? Acho que foi a última foto que o Hermelindo tirou em vida. Esse senhor já era um senhor na época, ele tinha 60 e poucos anos de idade. Ele, em determinado à noite, ele me mandou um vídeo. Falou assim: Paulo, eu fui agora no banheiro e meu nariz começou a sangrar e caiu uma coisa de dentro do nariz dele.
Aí ele me mandou o vídeo assim na pia, com sangue, e tinha um microchip mesmo. Esses microchips aí que é colocado em animais. Eu trabalhei numa empresa chamada Zooway, eu vacinava capivara, vacinava avestruz, eu aplicava microchip. Você aplica o microchip na capivara e passa o leitor. Aí aparece um número, um código, um CPF. Então, e aquele número você coloca num documento e manda para o IBAMA. Então, se aquele animal, vamos supor, ele foge para a natureza, fugiu, e ele é capturado, tem como o IBAMA saber de qual produtor rural cadastrado que né? É uma forma do IBAMA controlar a população. Então, era um microchip desse mesmo, metálico e vidro, né? Um vidrinho. Dentro dele tem uma pequena estrutura, né? E ele me mandou aqui, eu falei, Paulo, olha só o que saiu do meu nariz. Eu falei assim, puxa vida, né? Eu vi aquele vídeo, acho que ele pensou assim, o Paulo deve ser um ignorante, que deve acreditar em qualquer coisa, porque ele tem um grupo de pesquisa. Isso foi antes de criar a revista OVNI Pesquisa. Então eu virei para ele e falei assim, quase que eu falei o nome dele aqui, ato falho, né? Falei assim, pega esse implante, né, entre aspas, coloca aí num algodão e amanhã eu estou indo aí para ver isso. Aí ele falou assim, não, mas eu não quero que você analise, eu quero segredo sobre isso, porque eu acho que eu fui abduzido, que negócio todo. Aí eu pensei assim, olha, esse cara está querendo me passar a perna ou me testar. Só que ele foi testar a pessoa errada. E aí eu falei com ele, meu amigo, o seguinte, esse microchip aí que você saiu do seu nariz, eu trabalho com esse microchip. Então, isso aí, cara, para mim isso aí é uma armação. Aí ele, não, que isso, Paulo, você está duvidando da minha palavra? Eu falei assim, olha, não é que eu estou duvidando, mas... Você não quer nem deixar eu ver, pô. Então, a partir desse momento, eu cortei relações com ele, ele parou de me ligar, e até então, eu cheguei na casa dele 2 vezes, a gente viajou para Vargem Grande, mas isso é para vocês verem, gente, como é que esse terreno da ufologia... pantanoso. Agora imagina se eu, Paulo Werner, fosse essa turminha aí, que fica aí em podcast toda semana, igual lá... Então, você notou? Olha para você. E explorar um caso desse. Nunca chamam a gente para um podcast, para uma entrevista, sabe? Por quê? Porque eles sabem que nós somos questionadores, eles sabem que nós vamos falar coisas que contradizem fatos. A crença, né? Aquela crença, aquelas coisas que eles colocam como fatos verídicos e tal. Sabe que nós vamos chegar ali e desmistificar a coisa. Então, o que eles fazem? Nos excluem. Nós não participamos mais em congresso lá no sul de Minas, porque era região como é que chama? Luminárias. Não, mas é porque a turma, os misticoides correm com a gente, né? A gente fica feliz com isso. Agradecemos, inclusive. Então, eu ia falar uma coisa aqui interessante, o Albert citou aí. Também tem um ufólogo muito conhecido que está em podcast toda semana. Toda semana ele está em podcast. E o que aconteceu, gente? Ele veio participar de um congresso nosso aqui da revista OVNI Pesquisa e um podcast aqui de Belo Horizonte, no qual eu e o Alvo já participamos 4 vezes. Eles viraram para mim e falaram assim, Paulo, a gente quer entrevistar quase que eu falei o nome dele aqui, fulano de tal. Eu falei assim, então, passei o contato para ele. Beleza. Aí passou o tempo todo, aí aquele dia que eles convidaram nós eu e o Áudio novamente para voltar lá para fazer a entrevista, ele virou para mim e falou assim, ô Paulo, eu vou te contar um negócio aqui, mas não sei se você vai ficar com raiva e tal. Eu falei assim, o quê? Bom, você lembra quando eu pedi o contato do ufólogo X para a gente entrevistá-lo aqui no congresso? Eu falei assim, o que aconteceu? Então, nós entramos em contato com ele e falou assim, olha, nós queremos te entrevistar. E ele falou assim, eu topo, eu vou e sim. Só que aí ele falou assim, não, mas aí a gente queria fazer você, o Paulo e o Albert, os 3.
Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, não, se o Paulo e o Albert participaram, eu não participo. E nota, viu, gente? Ele fazia parte da revista. Ele não quis participar juntamente comigo e com o Albert. Por quê? Porque ele fala muita lorota, fala muita mentira, e, obviamente, ele ia ficar desconfortável ali junto comigo com o Albert. Então, para vocês verem, e geralmente, né, essas pessoas ficam aí pagando de coitados, que são isso, aquilo outro. A ufologia é isso, gente, infelizmente. Mas o Albert e a nossa equipe da revista OVNI Pesquisa, a gente tá passando por cima disso, porque desde quando nós criamos a revista OVNI Pesquisa, a nossa proposta não foi receber likes, receber isso, aquilo, não. Se você quiser se inscrever em nosso canal, nós ficamos felizes. Ilha de Marajó, última viagem nossa, sabe onde é que fica isso? Onde poucos pesquisadores, ou acho que nenhum, colocou o pé. Pelo menos não existe divulgação. Eu não conheço. Não, se foi, não publicou. Não publicou. Não publicou nada. Nós vamos a lugares, meu amigo, que vocês nem imaginam. Seja norte, nordeste, nós estamos querendo ir ao Acre, nós estamos querendo ir a Tocantins, estamos querendo Mato Grosso do Sul. Não podemos porque a verba é curta. Aliás, não existe verba nenhuma, né? Então, quando a gente conseguir juntar um dinheiro extra, nós vamos. Não, a justiça seja feita. Hoje, a revista ela só é possível ser feita graças ao grupo de associados. Não vou citar o nome de todos aqui, eu vou depois colocar o nome de todos, né? Que eu acho mais ético. Mas eu, o Albert, nós fazemos viagens com o dinheiro das mensalidades. E todo o dinheiro que é pago para a revista se converte nisso aí. Mostra aí de novo, Albert. Aqui, ó, se converte nisso aí, ó. Numa revista fantástica que é 100% de conteúdo sério. Não tem ali sensacionalismo, não tem fake, não tem nada. É uma revista, inclusive é a única revista do Brasil, a única, impressa, é a revista OVNI Pesquisa. A única, da América Latina. E a gente tem orgulho disso. Bom, mas vamos agora para a etapa final, Albert, com relação aos implantes. Então, gente, é o seguinte, esse tema, ele é um tema, como já disse, né, que ele entra por vários atalhos. Tem gente que discorda da nossa opinião, falando, poxa, mas tem muitas evidências. Não existe nada que comprove, nada, até hoje, documentado, que foram extraídos implantes alienígenas. Agora, eu vou insistir aqui pelo seguinte, todos vocês que estão nos assistindo agora, em qualquer parte do Brasil, do mundo, sabe, porque esse podcast vai longe, se você tiver sugestão, crítica, elogios, mandem para a gente. Nosso interesse é começar e ir crescendo, melhorando, até chegar num ponto em que a gente se estabilize e aí consiga realmente esclarecer muitas das perguntas que nos são feitas, é claro, com o nosso conhecimento. Porque uma coisa é o seguinte, não nos peçam afirmação de coisas que nós não sabemos, que nós não vamos fazer. E nem vamos especular assim, a ponto de empurrar como se fosse verdade. Nós podemos, sim, especular, mas com o sentido de falar assim, os vetores apontam para aquela direção. Mas na ufologia, como diria o Alberto, falecido Alberto, ele falava que a ufologia é como síndrome de Curupira. O pezinho está para lá, mas eles estão indo para cá. Então nós temos que aprender, inclusive, a lidar com esse tipo de problema. Então mandem críticas, mandem sugestões, sabe? O que vocês puderem fazer para contribuir para uma ufologia limpa e um podcast mais interativo e informativo, nós estamos à disposição. Você falou aí, Albert, anteriormente, sobre as abduções, né? Interessante porque as abduções estão estritamente ligadas aos implantes. Porque todo mundo que diz ter um implante, ela imagina que foi abduzida. Ela faz essa associação de imediato. Tanto é que esse caso que o João Marcelo citou,
o químico, ele acredita que foi abduzido. Porém, a análise do material mostra que eram elementos químicos encontrados no solo. Ou seja, destruiu-lhe aquela fantasia de que ele foi um escolhido dos alienígenas, né? E o interessante com relação às abduções, gente, é que no Brasil, eu vejo muito aí, porque é o seguinte, como nós temos a revista, nós recebemos muitos e-mails, muitas perguntas e muitos relatos. Nós recebemos relatos praticamente toda semana. Tem uma turminha aí que diz que faz regressão de pessoas que foram abduzidas, em que inclusive retira implantes aqui no Brasil. É uma turminha aí de 3 ou 4 pessoas. Teve uma dessas mulheres que me procurou e falou, Paulo, tem um casal que diz que foi abduzido, aí eles saíram de uma festa, de um sítio, e na hora que chegaram em casa, viram que passaram tantas horas e tudo mais, aquela coisa do tempo perdido. E ela fez uma entrevista com esse casal e me pediu opinião. Ela me pediu opinião, falou, o que você acha desse caso? Me passou o contato do WhatsApp deles. Aí eu entrei com a nossa metodologia de trabalho, com os nossos formulários, com as perguntas. Aí, quando eu comecei a fazer as perguntas certas, eles começaram a recuar. Aí a menina que disse que foi abduzida falou assim, não, mas até o presente momento, eu e meu namorado, meu marido, a gente nunca se interessou por isso, a gente nem sabia o que era ufologia. Só que aí eu fui fazer uma investigação, eu entrei nas redes sociais dela, Albert, a que diz que foi abduzida e que nunca se envolveu com ufologia. Eu retroagi lá no Instagram dela 2 anos atrás, o que mais tinha era coisa de ET. Bonequinho de ET, não sei o quê. Então, ou seja, mentiu. Ela já era uma pessoa que gosta do tema, e aí eu, conversando com o marido dela, ela falou que durante o trajeto em que eles sumiram, eles tiraram uma foto de uma árvore no meio do caminho, que eles acharam muito bonita, aquele negócio todo. Aí eu perguntei assim, você tem essa foto da árvore para me mandar? Porque eu queria confrontar ali os dados da foto com o horário que eles dizem ter saído do sítio. Ela virou para mim e falou assim, não, a foto nós apagamos. Eu falei assim, mas por que vocês apagaram a foto da árvore, já que vocês gostaram tanto da árvore? Ah, eu não sei, porque... Ou seja, gente, aí eu virei para essa pesquisadora que faz regressão em abduzidos, falei assim, olha, corre que esses 2 são picaretas. Sabe o que ela fez? Ignorou o meu conselho e fez uma live novamente com os 2 e começou a promover o casal. Então, gente, a ufologia nacional, infelizmente, é um picadeiro. Tem um monte de palhaços. E por que a ufologia séria de pesquisa ela não tem tanto espaço? Porque os fantasiosos, eles dominam o espaço, né? Vocês puderam perceber que ainda existe mais um tema que nós podemos, vamos dizer, aprofundar dentro da ufologia, que seria o problema das regressões hipnóticas. Então, porque isso, Albert, eu citei aqui é porque isso está ligado diretamente aos implantes. Claro. Então, quer dizer, se o psicólogo ou, né, ali a terapeuta que acredita em qualquer baboseira sendo como sendo uma abdução, ela também pode ser enganada com relação aos implantes. Isso pode ser ver que todo sequestro que existe nessa área, ele traz memória traumática. Então, quando a pessoa não é fisicamente agredida, ela é psicologicamente agredida, ou então os 2, sabe? Mas, de qualquer forma, é preciso que se mostre o seguinte, essas pessoas que estão lá no meio rural, essas pessoas que estão lá falando que foram uma luz estranha aproximou dela, lá descer alguns seres e tal, quer dizer, aquele aparelho bizarro, onde desceram pessoas de forma mais bizarras ainda, mas tentaram pegar, entendendo? Então isso aí não é de agora, já tem anos e anos e anos. Então é preciso que a gente pare para pensar. Eu vou falar uma coisa aqui,
que foi no Congresso de Ufologia de 1980, onde estava lá General Show, a Heineck, essa turma toda da antiga, com Irene Grank, enfim. Tinha um pesquisador nordestino lá do Ceará, um pesquisador muito bom. Reginaldo Ataíde? Reginaldo Ataíde. E ele falou comigo assim, lá nos bastidores, né? Que ele falou assim, você já notou que as pessoas são aqui muito enganadas por eles? Eu falei, claro. Isso aí é uma das teses que eu tenho desses visitantes. Ele falou, pois é, rapaz, eu estou começando a achar que nós estamos virando carne de McDonald's para extraterrestre em cima, porque é sequestro de vaca, sequestro de seres humanos, pessoas que são sequestradas e nunca voltaram, entendendo? E tanta experiência que esse pessoal faz com a gente. Será que esse pessoal não está comendo carne humana? Eu falei, Regis, aí você está, vamos dizer, sofismando, você está assim, vamos dizer, a palavra não é sofismando, você está exagerando. Ele falou, aqui nós não temos índios que comem carne humana, aqui mesmo no planeta nós não temos civilizações em que ninguém sabe e faziam experiência com seres humanos, igual Mengele fez e tal, coisas mais absurdas. Por que não pode ser assim? Eu me calei e falei assim, mais uma, né? Gente, então, antes de terminar, eu quero fazer um convite a todos vocês para o nosso 3º Congresso de Ufologia. Vai ser agora, na próxima sexta, dia 14, 15 e 16. Começa na sexta-feira, a partir das 19 horas, no Monte Carlo Shopping, com a presença de vários pesquisadores mineiros. Então, o Leandro Henrique dos Santos, lá de Mariana, o João Marcelo, de Curitiba, vai vir falar sobre o caso Varginha, vai ter o José Estevão, vai falar sobre UFO-arqueologia, o nosso mestre Antônio Faleiro, com os causos pesquisados por ele em passatempo, né? Vai ter o Albert, falando sobre casos agressivos, né, de seres. Continuo batendo nessa tecla. E outra coisa, dessa vez eu vou falar um pouco sobre casos de seres que descem das suas naves armados, sabe? E vou citar casos curiosíssimos, sabe? Que nós vamos, no Congresso, analisar juntos. E a presença, gente, do José Gomes Vidal, que foi uma das crianças do caso Sagrado Família, ocorrido em 63, aqui no bairro de Belo Horizonte, que é um caso conhecido no mundo inteiro. Vai ser a primeira vez na história que o José Marcos Gomes Vidal vai participar de um congresso de ufologia. Ele vai estar no palco junto com o Albert, né, fazendo ali um bate-bola com o Albert vai entrevistá-lo e ele vai relatar a experiência quando ele tinha, acho que 11 anos de idade, né? Junto com mais dois, né? Junto com mais dois amigos. Então, é fantástico. Ainda é só entrar no site da revista OVNI Pesquisa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Participe. Vai ter venda de revista, livros. Nós vamos sortear revistas lá. Vai ser bacana. Um bate-papo de alto nível sobre ufologia. Para terminar, eu quero mandar um abraço para Keline, Kel, mandar um abraço para o Luiz Gustavo, não errar o nome dele aqui de novo, e a todos aqueles que participam direto ou indiretamente com a gente na revista. Um abraço para todo mundo e nós estamos contando com vocês lá, hein? Esse congresso vai ser muito interessante. Vai ser. E, gente, quem quiser fazer parte da revista OVNI Pesquisa, ser um associado, você paga uma mensalidade e recebe a revista em casa, tem acesso aos nossos documentos, nossos arquivos, participa do nosso grupo fechado do WhatsApp e, o mais importante, a mensalidade vai dar continuidade ao que vocês estão vendo aqui, ao podcast, à revista, e essa nossa missão, é uma missão de levar a ufologia feita com credibilidade, com responsabilidade, com seriedade, que é a marca da ufologia mineira, né, na qual nós representamos os consultores que fazem parte de várias partes do Brasil. Posso terminar? Pode. Então é o seguinte, atentem para essas duas frases. Nós
não acreditamos, nós pesquisamos. E aqui, a ufologia é de verdade. Ninguém precisa colocar fantasia numa coisa que já é tão fantástica por si própria. Então, ufologia de verdade, www.ovnipesquisa.com.br. Um abraço para todos e até o próximo. Até a próxima.